Começa agora o podcast Quem Lê, Quem Escreve, produzido e apresentado por Djair Galvão. Muito bem-vindo novamente aqui ao canal Djair Galvão, conversando com vocês. O papo de hoje ele é um papo cinematográfico, um papo que tem tudo a ver com uma mega, super, ultra produção aí que tá bombando nos cinemas. Eu assisti hoje depois que eu tô gravando, eu assisti ao filme A Odisseia, do Christopher Nolan. Você pode espernear, você pode criticar, você pode falar que é um filme demorado, é um filme daqueles de tirar o fôlego, você não aguenta mais. É mentira, aguenta. Quem gosta de cinema aguenta. O filme tem 2 horas e 52 minutos, são 3 horas, contando aí com os créditos, né? Você tem 3 horas de cinema, mas eu vou comentar aqui e falar sobre o principal dessa história, que para mim eu acho que é a produção mais marcante da carreira desse diretor. Christopher Nolan, todo mundo que acompanha cinema, eu não sou especialista em cinema, mas sou apaixonado. Então ser apaixonado por cinema já é um primeiro passo, né? Mas o Christopher Nolan, só para refrescar a memória, ele é um cara das grandes produções, das superproduções, tá? Vai lembrar aqui, ó, na conta dele a gente tem a trilogia do Batman, o Cavaleiro das Trevas, né? Que é de 2005, o primeiro filme, 2008 o segundo e 2012. Sucesso absoluto, as histórias mais enlouquecedoras sobre o Batman. Ele reescreveu praticamente, né, a história do personagem do bilionário lá do Bruce Wayne e de todos os outros grandes vilões de Gotham City. Então, essa é uma primeira coisa, só para a gente refrescar a memória. Quando foi aí em 2023, ele fez um filme que chocou muita gente no cinema, primeiro pela temática, né, que foi o Oppenheimer, a história da bomba atômica, do projeto Manhattan. Então, filmaço. Tá. Interestelar, não tem muito o que dizer, né? Um filmaço. E sempre você vai perceber, né, que a característica desse diretor, sempre mexer com coisas ali que vão deixar uma névoa muito grande. Não é um negócio assim que você chegou, sentou, já entendeu tudo. A característica do Nolan é exatamente isso. Nem precisa entender tudo, nem vai entender tudo, né? Ainda teve também A Origem, um outro filme dele. Enfim, o cara tem um currículo aí para dar e vender e tal. Então não é um Zé Mané que surgiu ontem inventando que ia fazer uns filmes, né? E ainda tem um detalhe, né, que muita gente, isso passa meio batido, né? Ele é o cara que ele teima, um dos poucos diretores que ele só filma naquela tecnologia com as câmeras em IMAX de 70 milímetros. Tem pouquíssimas salas, algumas dezenas de salas que exibem de forma fiel a maneira como ele filma. Então essa inclusive é uma produção em IMAX 70 milímetros, mas aí não vai tirar o brilho do que você vê no cinema digital, etc, como eu vi no caso, né? Bom, então como eu estava dizendo, um filme longo, uma história que ele pegou, que é uma história que ele inclusive é o próprio roteirista também, né? Ele é roteirista britânico, o Christopher Nolan. Ele fez o roteiro de A Odisseia, trouxe muita gente que já trabalhou com ele em outros filmes. O protagonista aí que vive o Odisseu ou Ulisses da história do poema atribuído ao Homero, né? A Odisseia, é o Matt Damon. Então, figuraça do cinema. Eu tenho verdadeira paixão pela obra do Matt Damon. Todos os filmes que ele estrelou, é muito difícil achar um filme que não tem um grande peso. Ele trouxe também a Anne Hathaway. Aqui tem uns nomes, né? O Robert Pattinson nesse filme agora, A Odisseia. A Charlize Theron e um monte de gente lá. A Lupita Nyong'o. Enfim. Por que eu comecei dizendo que este filme ele é considerado assim o ponto
que o Christopher Nolan foi longe demais. Eu até coloquei isso no título aí da chamada, né? Ele foi muito longe demais. Primeiro, por um aspecto, filmar um poema que ele não tem assim, ninguém tem uma certeza histórica se isso foi de Homero, né? Tanto a Ilíada, que é o final ali da Guerra de Troia, né? E essa parte aí que ele filmou, no caso do poema, é a Odisseia, que é a história de Odisseu, ou Ulisses, o herói da Guerra de Troia, e as suas desventuras, a sua vida enlouquecedora após a Guerra de Troia, para ele voltar para o reino de Ítaca. Ele era o rei de Ítaca, e ele era um dos heróis, ele foi um dos heróis da Guerra de Troia, ao lado do Agamenon. Pois bem, por que eu considero então esse filme um filme marcante? Eu acho que eu vou dizer, eu adorei Oppenheimer, também nessa mesma linha, é explorar o personagem real, né, do físico Oppenheimer, explorar a Segunda Guerra Mundial, o Projeto Manhattan, o desenvolvimento da bomba atômica. Pois bem, porque eu acho que você fazer um roteiro como ele fez, pegar um poema e você transformar aquilo numa história contada com personagens, é um negócio muito trabalhoso. Claro que ali tem uma licença poética do roteirista, né, em cima de histórias que elas são, na verdade, elas eram e foram historicamente, né, cantadas. Então é parecido aí, se você fizer uma aproximação, grosso modo, seria como os caras do cordel, por exemplo, os repentistas, que muitas histórias elas são orais. Os caras não tinham estudos formais. Eu já gravei vários episódios aqui falando de cordel, até cordéis completos, né? Pessoas que não tinham estudo formal, mas tinham uma capacidade, uma engenhosidade fabulosa na cabeça para criar personagens, criar histórias e desenvolver toda uma estrutura da vida do personagem, da sua aventura, da sua vida, das suas desventuras, etc. e tal. E esse poema, no qual se baseia a Odisseia, é um poema atribuído ao poeta grego Homero, sobre um acontecimento histórico, que é a Guerra de Troia, né? Na verdade, não especificamente sobre a Guerra de Troia, porque, como eu já disse, a Ilíada, que é o outro poema, ele cobre, esse outro poema atribuído a Homero, ele cobre aí as últimas partes da Guerra de Troia, e a Odisseia é a aventura, ou o conjunto de aventuras, de loucuras do Odisseu, do Ulisses, para voltar para o seu reino, para a sua amada Penélope, que é vivida pela Anne Hathaway. Como é que ele fez isso? Olha, fez com uma engenharia de roteiro, e que eu acho que ficou brilhante. Pessoal, eu recomendo demais. Primeiro que assim, o negócio custou 250 milhões de dólares. Foi é uma superprodução, né? Então não dá para desconsiderar. Isso vai se reverter em muitos outros milhões de dólares, com certeza, esse filme que estreou esses dias aí, né? A maneira como o diretor Christopher Nolan conta essa história, indo e voltando no personagem, centrado principalmente no personagem vivido pelo Matt Damon, que é o Odisseu, ela é muitíssimo interessante. E tem um detalhe muito legal. O cara é o protagonista, mas ele divide aquela história com outras figuras que em muitos outros filmes, talvez, elas seriam personagens ou até atuações que não teriam muito peso. Mas ele conseguiu fazer um equilíbrio muito grande, até porque os personagens do poema, que são historicamente aí passados de geração a geração, a gente está falando aqui de uma história do século XII a.C., né? Então a gente está falando exatamente disso. Final da Guerra de Troia, lá na Ilíada do Homero, atribuída ao Homero, e esse período aí
da aventura ou das grandes aventuras do Odisseu, o Ulisses, né? Para voltar para sua terra, para os braços da sua amada. E o final aí é também muito bem bolado, o modo como o diretor escreveu o roteiro e o modo como os atores fizeram o seu papel de forma brilhante. O Robert Pattinson está muitíssimo bem no papel. A Anne Hathaway, sensacional. O Matt Damon dispensa apresentações, né? A Charlize Theron também. Então, você fica 3 horas preso. Uma trilha sonora fabulosa, Você fica preso o tempo inteiro. Não tem, assim, quase uma cena. Você vai encontrar raríssimos momentos do filme, até porque é um épico, um filme de aventura de longa duração, né? Você vai encontrar, então, pouquíssimas vezes alguma tranquilidade nesse filme. E que bom que é assim, para quem gosta do cinema épico, né? Das aventuras, das grandes aventuras. E esta é, sem dúvida, uma das grandes aventuras da humanidade, criadas por mentes inventivas. Uma coisa é você contar essa história de forma compartimentada. O diretor, ele se concentra o diretor Christopher Nolan, ele se concentra nesse filme na ida e na volta, porque ali tem coisas muito conhecidas historicamente, figuras, situações, passagens épicas do poema A Odisseia, né? As aventuras são predominantemente marítimas. Tem que lembrar que ali os gregos tinham uma predileção muito grande, além de serem navegadores, eles tinham uma predileção muito grande pela criação, pelo fomento da história dos homens do mar, né? Você está ali no Mar Egeu, toda aquela região ali, e a mente fértil da poesia, das histórias, das contagens das histórias nesse período aí, muito antes de Cristo, no período ali da Idade dos Metais, aí, do Bronze, aliás, a Idade do Bronze. Muita coisa que envolvia no mar. Os perigos eram... Aí você tem aí as sereias, você tem o gigante, o ciclope, o Polifemo, aquele gigante de um olho só, né? Você tem as leis de Zeus, você tem uma série de pactos entre as pessoas, né, que vivem ali, os personagens. Havia até, é só uma observação interessante, havia até uma certa regra nas guerras, né? Hoje você vê que não tem regra alguma, então havia algum respeito a algum tipo de guerra, de regra de guerra naquele período ali, relatado no poema do Homero, ou nos poemas atribuídos ao Homero, a Ilíada e a Odisseia. Essa aventura do herói da Guerra de Troia, que aí inclui também o cavalo de Troia, muitíssimo bem bolada ali, a maneira como ele introduz, a forma como o cavalo é colocado na beira do mar e tal, e é levado aquela que é o clássico cavalo de Troia, né? Que é levado como presente para Atenas, e na verdade é a grande, digamos, é o grande truque para que os troianos vençam os atenienses, aí, os gregos na guerra, né? Aí, então essa história ela vai se desenvolvendo e se desenrolando em diferentes núcleos. Você tem ali o núcleo vivido no reino, né, com a mãe e o filho que ficaram, e o herói que saiu e é dado como morto, é dado como desaparecido. E você tem então tudo que ele está vivendo num núcleo, enquanto ele está tentando recobrar a memória, e tudo que está se passando ali no núcleo, no reino de Ítaca, que está sem rei, e portanto a história vai se desenvolvendo nesses dois núcleos. E eu quero chegar num ponto agora que é interessante, que é o seguinte, ó. Os 10 anos da Guerra de Troia, esses 10 anos são cobertos exatamente por essa aventura da Odisseia. O período lá da Ilíada é menor nos poemas atribuídos ao Homero, e esses 10 anos, então, eles contam exatamente essa tentativa enlouquecedora
do herói Odisseu para voltar para os braços da sua amada, a Penélope, lá no reino de Ítaca. Pessoal, as cenas, como eu disse, elas prendem você do início ao fim. As cenas são muitíssimo realistas e isso aí é uma característica típica do Christopher Nolan. Você sofre o tempo inteiro com eles no mar. Você pensa que o cara sofreu muito numa cena, quando vem uma outra muito pior. Você imagina que você chega e enfrenta um gigante de um olho só, que é o Ciclope, o Polifemo, e ele vai comendo, ele é gigantesco, né? Ele está dentro de uma caverna lá, e prende os homens do Ulisses lá dentro, do Odisseu, e ele vai comendo um a um. Você vê o homem pequenininho lá, né? É uma loucura. Quando termina aquilo ali, você pensa que os caras já sofreram muito nada. Eles sofrem horrores no mar o tempo inteiro. Aí tem motim, tem doença, tem... Nossa, é tanta coisa que eu até anotei algumas coisas aqui, né? Para falar. Aí tem a feiticeira Circe, é um momento muito trágico, né? Em que ele descobre que os homens que estavam com ele no navio, sobreviventes, porque de vez em quando morrem 2, 10, 12, e aquela turma que vai ficando com o herói, que vai conseguindo sobreviver, ela vai sendo reduzida a cada aventura dessa, um tanto some, porque eles não encontram moleza no mar. Você tem então a feiticeira Circe, que transforma parte dos homens dele em porcos. São histórias encantadoras, e são histórias de encanto. Por isso que os épicos, eles têm esse lugar no nosso imaginário, né? Histórias de monstros, de sereias, de feiticeiras, né? de heróis, histórias de lutas encarniçadas pelo poder, histórias que mexem com o nosso imaginário. Recomendo demais vocês viverem essa aventura. Você vive uma aventura durante 3 horas no cinema, você esquece do mundo. Isso é que é a magia do cinema, né? Eu senti que eu precisava muito vir conversar um pouco sobre isso, gravar isso aqui pra gente deixar registrado esse momento. Acho que é um momento mágico do cinema, quando você tem um diretor do quilate aí, do Christopher Nolan, investindo num projeto. Ele fez essas filmagens no ano passado, do final ali de agosto para novembro do ano passado, e esse filme então ele estreou agora, em 2026, essa superprodução, e você vê então que é uma história cativante, tem amor, tem ódio, tem o Hades, tem o inferno, tem coisas da mitologia grega muito fortes que atravessaram toda a história humana, né? Então, é uma aula de história, é uma aula de mitologia grega, é uma aula de cinema, é uma aula de sofrimento, é também uma história de amor, é também uma história de traição, de honra, principalmente mexe bastante com a honra do protagonista, que é o Odisseu, Ulisses, e isso tem muito a ver, né, com a luta do filho dele, que é o Telêmaco, um personagem também muito interessante nessa história, que ele tem que se firmar e se afirmar para poder um dia ficar no lugar do pai que ele não conheceu, mas que virou um personagem mítico na história do reino de Ítaca, né? O reino grego, o reino lá do período aí do século XII a.C., dos reinos históricos da antiga Grécia. Então você tem muita coisa interessante para pensar e ver como uma história dessa, quando ela entra no cinema, quando ela entra na tela grande, quando ela entra num roteiro, o trabalho minucioso do diretor de pegar uma história contada por gerações, por séculos, né? Você atravessa séculos de história, séculos e mais séculos, e como é que isso vai ser transposto para uma tela grande, como é que isso vai ser colocado dentro de um universo que não tem
nada que nos lembre a atualidade, isso eu acho que é um presente do diretor, do Christopher Nolan, para as próximas gerações. E eu digo sem medo de errar. Eu acho que esta é a produção na qual esse diretor britânico, ele foi mais longe. Eu vi toda essa lista que eu falei aqui, eu já vi, né? Oppenheimer, Interestelar, para mim já tinha mexido muito com a minha cabeça quando eu vi aquela história do filme Interestelar, Oppenheimer, A Origem, essa trilogia do Batman, vários outros filmes muito conhecidos, mas eu acho que dessa vez ele se superou, ele foi longe demais no sentido de acertar na linha, acertar muito nos personagens, porque são personagens de pura imaginação, né? Não tem assim um negócio, por exemplo, o Oppenheimer era muito real, a história do Batman já é muito bem amarrada, né? Desde os tempos dos quadrinhos e tal, então é um personagem já muito consolidado. Agora, uma coisa é você pegar um personagem que ele é um mito que ficou ao longo de séculos. É um mito assim que ele não é uma coisa, não tem coisas palpáveis para você pensar, até porque envolve exatamente a mitologia, né? A mitologia, então, tem coisas que você tem que ter uma sensibilidade muito grande como diretor, como roteirista, como cineasta, para você colocar aquilo ali de maneira que dê uma credibilidade naquilo que você está querendo passar. Como é que você vai mostrar um monstro como o Ciclope, por exemplo? Como é que você vai mostrar a feiticeira, a Circe? Como é que você vai mostrar aquela cena, uma cena horrorosa dela transformando os caras em porcos? Assim, horrorosa no sentido plasticamente perfeita, enlouquecedora, perfeita, assim, de você, se você tiver o estômago um pouco ruim, você já fica meio... né? Mas só passando rapidamente, não vou contar o filme. Mas então como é que você vai colocar o sofrimento humano que a cada dia, a cada minuto, até chegar no finalzinho lá, ele só piora. Não tem, o Odisseu não tem um único momento de paz, até porque é um épico de muito sofrimento, de muita luta. É basicamente um retrato do sofrimento humano diante do mundo desconhecido, diante do desconhecido, né? Tem que lembrar, o que era o desconhecido na época? Eram os mares que você tinha, eram os monstros, era a imaginação, era o conjunto dos medos da humanidade diante do desconhecido. Mas é isso então, eu quero deixar registrado para vocês aqui que o filme A Odisseia, do Christopher Nolan, é uma grande novidade, é um grande presente para quem gosta de cinema, é um grande presente para quem ama o cinema épico, e é uma história fabulosa, uma história recomendadíssima para ver no cinema. É uma história para a gente se aprofundar um pouco nos personagens, voltar a estudar um pouco história, né? Voltar a estudar um pouco a mitologia grega e compreender como é que era a cabeça daquele povo lá naquele período, né? No período ali muito, muito, muito antes de Cristo, muito antes de tudo isso que a gente conhece. E isso é fundamental na construção dos personagens, na construção dessa história pelo Christopher Nolan, nesse marco do cinema em 2026, que é o filme A Odisseia, recomendadíssimo. Essa então é a nossa conversa de hoje, a nossa história de hoje. Eu sou Djair Galvão, eu peço que vocês sigam o canal aqui do YouTube e tem também lá na plataforma Substack, Djair no Substack, e em outros lugares o perfil da editora Palhação Azul lá no Instagram e noutras plataformas, tá bom? Quero então agradecer muito a sua paciência, a sua audiência, e vamos falar mais de cinema, de coisas boas, de música, de literatura e de tantas coisas boas que nós temos para falar. Um grande abraço e até o próximo programa aqui do nosso podcast.